Oi pessoal, sejam muito bem-vindos de novo aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão aqui embaixo, dá um like e compartilha. Bom, hoje a gente vai falar sobre mergulho, quando a gente foi lá para o México. Se você gosta de mergulhar ou quer mergulhar e está indo para o México, então aproveita que aqui eu vou dar 5 motivos para você mergulhar no México. Nós somos a Carol e Alex, e como qualquer ser humano dessa terra, nós também amamos viajar. Desde que a gente se conheceu, a gente se prometeu fazer ao menos uma viagem internacional por ano. E até que a gente tá saindo bem nesse plano. Mas para falar bem a verdade, nosso maior sonho é viver a vida viajando o tempo todo. Hora de partir. Mas enquanto isso não acontece, fique com esse belíssimo vlog de hoje. O primeiro motivo da gente estar falando aqui hoje é que mergulhar já é por si só uma experiência incrível. Sem entrar muito nesse mérito, no México existem ainda diversas possibilidades para você mergulhar. Mergulho em Recife, mergulho em navios naufragados, mergulhos durante a noite e o mais legal, talvez o mais diferente de tudo que você vai ver lá, mergulho em cenote, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Claro, quem mergulha sempre quer ver vida marinha. E no México não é diferente, tem muita abundância, tubarões-baleia, tartaruga, tubarões-touro, ou seja, tem muita coisa legal. É claro que para fazer o mergulho de cilindro, os dive shops eles vão pedir a sua certificação de mergulhador. Porém, se você nunca mergulhou, nunca fez uma certificação, isso não é um problema. Se você quer mergulhar, os dive shops eles vão te oferecer uma opção Discovery Dive. Você faz um mini curso, você pega as regras básicas, o que pode e o que não pode fazer, depois faz um treinamento na água. Carol, por exemplo, ela não tem a certificação e ela mesmo assim mergulhou, acho que ela fez 2 mergulhos. Eu já fiz a minha instrução, está tudo certo, estou prontinha para mergulhar. A desvantagem disso, de não ter certificação, é que você geralmente paga mais por isso. Por exemplo, é a primeira vez que você está indo, uma vantagem disso, sempre um instrutor do seu lado, e se você tiver qualquer tipo de desconforto, qualquer tipo de problema, ele está do teu lado para te ajudar. Bom, o segundo motivo para você estar indo mergulhar no México está localizada a 2ª maior barreira de corais do mundo. Isso provavelmente você não sabia, nem eu sabia quando eu fui. Essa barreira de corais ela se estende de Cancún, vai até o sul do México, passa por Belize, Guatemala e chega até Honduras. O México é muito conhecido por ter corais em excelentes condições, o que torna a beleza ainda maior dessa região. Então aproveite para mergulhar, encontrar esses lugares, se encantar pela fauna marinha do México. Uma dica importante é: fuja dos arredores de Cancún para mergulhar. Já é um turismo muito excessivo, já tem uma poluição um pouco exagerada e isso faz com que os animais, a fauna, ela não se desenvolva tão bem nessa região. Então, você saindo ali 50 quilômetros de Cancún, em Puerto Morelos, ou um pouco mais longe, 100, 120 quilômetros, passando por Playa del Carmen, Ancumal, que é um dos pontos mais legais de você mergulhar, você com certeza vai ver uma vida marinha, corais bonitos e, se der sorte, alguns animais também. Nós mergulhamos em Akumal e veja aqui um pouquinho como que foi essa nossa experiência.
condições, a região de Riviera Maya, no sul do México, costuma receber uma grande variedade de vida marinha. Existem santuários de tartarugas que o povo local ajuda a cuidar. Elas voltam todo ano para botar seus ovos no mesmo lugar. As tartarugas, elas geralmente botam 120 ovos cada deposição. Por ter uma grande conservação, é muito frequente você conseguir ver essas tartarugas lá, seja mergulhando ou seja mesmo até na superfície da água, quando você está no barco. Nós chegamos a mergulhar com as tartarugas. Eu acho que em um mergulho chegamos a ver até 6 tartarugas, que é impressionante, que até então a gente não tinha conseguido ver uma grande quantidade no mesmo mergulho. Nessa região você vai conseguir mergulhar junto com tubarões-touro, é isso mesmo. De novembro a março existe a época em que esses tubarões fazem a reprodução nesse local, uma época em que eles estão mais calmos, digamos assim. Mais um animal que chama muita atenção, que fica na Península de Yucatán, um pouco mais ao norte, são os tubarões-baleia. Esses animais vêm até o Caribe para se reproduzir e para se alimentar. Então é possível sim você mergulhar até mesmo de snorkel e nadar juntinho com esses animais que podem chegar a 18 metros de comprimento. O quarto motivo e talvez o maior deles para você mergulhar no México, ter a possibilidade de mergulhar nos cenotes, que é com certeza o único lugar do mundo em que você vai ter essa chance. Até porque é uma formação que só acontece no México e naquela região. A água nos cenotes é transparente, é límpida, o que proporciona uma visibilidade muito boa. Além disso, os cenotes eles proporcionam 2 tipos de mergulho. O deep diving, que é o mergulho profundo, que você chega a 40, 50 metros de profundidade, e o outro tipo de mergulho é o mergulho em caverna, que por si só já é muito interessante. Eu fiz os 2 tipos de mergulho e o primeiro foi em Angelita. Cenote Angelita, uno de los más famosos de acá. Então, galera, esse é o cenote que vão mergulhar hoje, 40 metros abaixo. Vamos ver no que vai dar. Nunca fui numa profundidade tão grande como essa. Nesse cenote, descemos a quase 40 metros de profundidade. E o que é interessante desse cenote, que nada mais é do que um poço, se você olhar de fora, é que quando você vai descendo, vai vendo a água límpida e as paredes. Quando você chega a 30 metros de profundidade, existe uma nuvem que fica estática ali, de sulfeto de hidrogênio que fica a 30 metros de profundidade e fica estático. A formação dessa nuvem ela ocorre porque tem uma árvore gigantesca que fica no fundo desse cenote que está em decomposição. Então a matéria orgânica que está ali, ela solta, né, alguns gases e por questões de densidade, essa nuvem fica exatamente a 30 metros de profundidade. O que é legal é que quando você está descendo e vai mergulhar, parece que a pessoa some, então você não consegue enxergar através dessa nuvem. Muito legal quando você vai descendo, o negócio vai ficando escuro, é um breu. Independente da luz que está lá fora, não passa um raio de luz. Então você tem que ficar com a sua lanterninha iluminando e parece uma cena de filme de terror. É muito interessante, é muito legal, vale a pena. Se você gosta de mergulhar, vale a pena, faça esse tipo de mergulho. Confesso que eu tive uma sensação um pouco estranha no começo, até um pouco claustrofóbica, por estar saindo de uma região com claridade para uma escura e depois uma escura com claridade passando por uma nuvem. Então era uma coisa que eu nunca tinha passado antes, mas depois de alguns segundos você já se acostuma, já fica tudo certo, que torna ainda mais empolgante, né, essa experiência. O outro cenote que eu mergulhei é o Dream Gate. Nesse cenote, que é de estilo caverna, você consegue mergulhar e nadar através das formações de estalactites e estalagmites. É um tipo de mergulho que talvez exija um pouco mais de experiência de quem está mergulhando, porque você vai passar por regiões bem estreitas e, claro, né, existe o risco de estar batendo nessas formações. Claro, não vai ser um risco de cair nem nada, mas de estar danificando parte dessa formação, né? Então é importante que você saiba fazer
a compensação, né, de flutuação. Muito interessante, porque existem partes da caverna onde existem algumas aberturas, então é muito legal quando entram alguns raios de luz que iluminam a caverna, e quando você está embaixo da água ela fica muito mais bonita. Como esse mergulho ele não vai tão fundo, a gente conseguiu mergulhar por muito tempo, acho que durou praticamente 1 hora. Então, se você gosta de mergulhos longos também, esse é outro motivo de você estar indo fazer. Quinto e último motivo para você mergulhar no México, mas também não menos importante, é uma ótima oportunidade para você fazer amizades. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é conversar com novas pessoas e fazer novas amizades. E nessa expedição não foi diferente. É muito legal que as pessoas que mergulham, elas geralmente têm os mesmos interesses. Então, geralmente a pessoa que mergulha, ela gosta de viajar, ela gosta de explorar, ter novas experiências. E isso está totalmente alinhado com o que eu e a Carol a gente gosta tanto de fazer e tenta trazer para vocês aqui nesse canal. A gente conversa tanto, papo vai, papo vem, conhece tantas outras novas pessoas que a gente acaba fazendo amizades e já fazendo planejamento de viagem com essas pessoas, mesmo sem conhecê-las. Nessa nossa viagem não foi diferente, a gente fez diversas novas amizades, começando pelo Dive Shop. Quando a gente entrou em contato com a Blue Experience, a gente fez o contato pelas redes sociais e quem nos atendeu foi o Eduardo, que incrivelmente nos atendeu em português. Essa era uma coisa que eu não imaginava que poderia acontecer. Enfim, o Eduardo é dono do Dive Shop, ele já morou no Brasil por anos e hoje ele está no México, está com o seu Dive Shop, que proporciona todas essas experiências para você, para quem gosta de mergulhar. Essa questão dele falar português, ela foi crucial até mesmo para a gente escolher o Dive Shop, porque querendo ou não, isso nos deixa um pouco mais confortável na hora de fazer o mergulho, receber as instruções de mergulho. Então foi uma forma assim de a gente estar em casa no México. Já no nosso primeiro mergulho, quem foi mergulhar com a gente foi uma americana, Alice, se não me engano o nome dela. E foi muito legal porque a gente nessas conversas descobriu que ela já tinha morado no Brasil e sabia falar português super bem. Então, daquele momento em diante, a gente determinou que naquele dia todas as instruções, tudo que a gente fosse falar seria em português, porque seria a língua que todos estavam falando ali. Então, uma dica que eu dou, eu sempre falo isso para as pessoas, é não se acanhe, esteja aberto para novas amizades, esteja aberto para conversar com novas pessoas, porque elas só agregam valor para você. E isso com certeza agregou muito mais na nossa viagem do que se a gente não tivesse contato com elas. Então, fazer amizades é sim um motivo para você estar mergulhando. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha inspirado vocês a fazer uma coisa diferente, a mergulhar. E nos conte aqui um pouquinho se você já teve experiência com mergulho, se você já mergulhou no México e como foi.